resultado imediato, se eu tenho à disposição, talvez eu escalaria. E aí, com uma vitória, eu tenho um pouco mais de tranquilidade para trabalhar o reserva. Mas é difícil a situação. É difícil. Porque, Nicolete, ele já foi até hostilizado, né, na chegada a Goiânia. Então, assim, também uma coisa é ele estar pronto, mas ele estar pronto nesse contexto. A parte psicológica, a parte da pressão da torcida, o quanto vai expor o jogador, o quanto ele vai estar... Não sei também, né? Isso vai ter que entrar na conta de alguma forma, Nicolete. O presidente Augusto Melo falou na entrevista coletiva, ele falou as três coisas, né? Primeiro que ele não tinha proposta, depois que tinha algum barulho, depois que já estava procurando outro goleiro, já estava pensando no time sem o Carlos Miguel. Então, isso claro que mexe também com o jogador, com a torcida, mas a ideia da comissão técnica, já que vocês até citaram isso, levou o goleiro titular para Goiânia, é utilizar o Carlos Miguel, a não ser que mude, a não ser que ele fale, não me sinto confortável, não estou bem para entrar em campo, mas a ideia é utilizar o Carlos Miguel, inclusive no clássico do final de semana contra o São Paulo. O Corinthians tem essa sequência, pega o Atlético Goianiense, depois clássico contra o São Paulo. Então, essa ideia, enquanto não tiver assinado, enquanto não for resolvido, é utilizar o goleiro. Essa é a ideia do técnico do Corinthians, que conversou com o goleiro, mas aí entra esse fato. Ele pode chegar e falar, não estou me sentindo bem, a torcida está me pressionando, está no momento que eu já estou com a cabeça para ir embora, não quero mais jogar e não vou atuar mais pelo Corinthians. Mas, como ele viajou, já teve essa conversa com o treinador, com o Antônio Oliveira, o treinador pretende utilizar o goleiro, inclusive no final de semana, se ele estiver bem de cabeça, se ele estiver tranquilo, vai para o jogo contra o Atlético Goianiense e também contra o São Paulo no clássico do final de semana. Essa é a ideia da comissão técnica. Se nada mudar, ele joga. Então, porque a comissão ela tem que, de fato, pensar assim, no que é melhor para o time. Sim, o critério dela é técnico, de treinamento. Mas eu acho que a discussão é maior do que esse critério técnico. Não é o Corinthians, como instituição, se colocar nas mãos, literalmente nas mãos de um jogador. O jogador pensa assim, tá vendo? Eles dependem exclusivamente de mim, eles não têm outra opção. Não é o Corinthians se colocando nas mãos dele? Mas será que o jogador pensou dessa maneira, Bruno? Porque, assim, é um pensamento muito nosso esse. Eu entendo o que você ele está agindo assim. Mas assim, o jogador treinou todos os dias. Certamente, esse assunto da possível saída não foi de ontem para hoje. Isso foi conversado com eles, com ele há algum tempo, com os representantes dele. Antônio Oliveira é um treinador que está pensando no time em campo. Isso. Claro que ele não está ali, é o que está acontecendo fora. Mas ele tem que preparar o time para ganhar o jogo em Goiânia hoje. O Antônio Oliveira, independentemente do clube onde ele estiver treinando, ele vai pensar no que é melhor para o time. Então, mas a não ser que ele tivesse recebido assim, da diretoria ou do presidente, do diretor, não escala. Mas é isso que eu estou falando, deveria vir de cima. Em Corinthians? Dessa diretoria? Acho que dessa diretoria eu não sei, acho que só o torcedor, né, tá pensando. Exatamente, porque a gente está cobrando uma situação, um posicionamento, uma postura de quem não pode entregar, ou de quem pelo menos não está entregando. Porque assim... Sim. Então, eu entendo o seu argumento, mas no momento, eu acho que o que prevalece e o que tem que ser pensado agora é o campo. O campo precisa dessa resposta. E o Carlos Miguel hoje é o melhor goleiro que o Corinthians tem à disposição. Até porque, até o dado momento que estamos neste Sport Center, nada foi fechado. Imagina se o negócio não é feito. E aí você tira o jogador como uma punição ou como um recado, e no fim das contas ele não é negociado, não chega a um acordo, o clube europeu, o Nottingham Forest, desiste, fala não, surgiu uma outra possibilidade aqui e a gente não quer. E aí? Como que você retoma a conversa com o Carlos Miguel? Mas aí o Carlos Miguel vai entender que ele não é maior que o Corinthians. Tá vendo? Se você não jogar aqui, você também não vai jogar em outro lugar. Aí existe uma questão da hierarquia. Mas aí eu não acho que é uma relação saudável de trabalho. Mas é o que a Mari falou, de saudável lá não tem nada, né? Lugar nenhum, né? Mas a questão é assim, se você tá negociando para sair daqui, me avisa. Mas se você estiver negociando para sair daqui... Porque você não vai deixar ou você vai fazer uma força? Não, eu vou falar, tira, vamos te entender, não deixa. Você vai preparar seu substituto. Publicamente uma coisa e depois fora do ar. Não, mas eu digo assim, você não deixa de trabalhar porque você está negociando. A questão a não ser é se tiver uma briga absurda interna, que aí você não faz questão mais de sentar na cadeira e seu chefe não quer mais que seu rosto apareça por aqui. Mas eu também não vou forçar minha saída. Mas se você está negociando, chegou uma proposta, eu estou a fim de sair. Eu vou seguir negociando enquanto a gente vai trabalhando por aqui. Num ambiente profissional, sim. Normalmente é isso que acontece. É tudo que não temos nesse momento. É tudo que não temos. Não aqui, no Corinthians. Também. Possivelmente o Antônio Oliveira vai falar mais ou menos isso que a gente está imaginando, que eu imagino, né? Olha, ele vai se perguntar, se colocou um goleiro que pode sair, está talvez negociando a saída. Eu conversei com a diretoria me passou que não há nada fechado, não tem nada definido,
E eu tô colocando o goleiro porque ele tem condição de jogar e tá treinando bem. Mas a relação já não titular do acabou? time. Porque assim, o Carlos Miguel já virou uma persona não grata pela torcida. Mas isso ele pode recuperar, Mari. Ele pode? Pode. Então, mas a Com grandes atuações pode a recuperar. torcida é maior que o clube? Daí a gente também muda a conversa, né? É a torcida que vai definir quem joga ou não joga? Mas eu digo assim, Bem você... definido, né? Definiu, por exemplo, a saída do Silvinho. Não, então, tem peso, mas aí quando a gente tá falando da torcida do Corinthians, não de quem foi ali, talvez não gostou e recepcionou Mas assim. eu digo, justo, gente... de um grupo de acho torcedores. que a gente tem que, tipo assim, contextualizar, porque a gente tá falando da torcida do Corinthians, beleza. Sim. E aí ele entra hoje e vai muito bem, entra contra o Atlético Goianiense, vai muito bem, e aí o Corinthians ganha, ele é importante. Passou. Sabe o que eu acho que vai ser decisivo? Não só o jogo de hoje, o próximo, que é contra o São Que Paulo é, na claro, Neoquímica. claro, que daí é Porque clássico. ali, hein, Pratos? Eu não sei, se o jogo de hoje fosse... Se hoje fosse São Paulo e Corinthians na Neoquímica, será que ele seria escalado? Eu acho que sim, a não ser que houvesse uma informação de que não coloca, a gente tem receio. Não, a negociação pode ser concretizada. E como a torcida ia reagir? Então, aí é um outro aspecto. Como seria a reação do torcedor num primeiro contato com ele depois da possível negociação, da possível saída? Isso gera curiosidade. Talvez É jogo tipo em casa, o Gabigol no Maracanã, pudesse ter né? algum outro tipo de reação. A diferença é que o Flamengo não precisa do Gabigol, né? O Corinthians precisa do Então, Carlos Miguel. é isso que a gente, né? Exatamente isso que a gente está discutindo, né? E o do Gabigol mesmo, nessa relação tão conturbada que foi, bastou ele também fazer um gol, não que as coisas voltaram ao normal, né? Mas o clima amenizou lá no Flamengo na hora que ele entra, faz o gol ali e fecha a goleada contra o Vasco, né? Sim. Porque aí dá uma certa tranquilizada. Ô, Nicolete, mas assim, do lado do Corinthians, a gente não tem ainda nenhuma informação, não sei se você tem, já de talvez quem poderia ser esse goleiro, porque nessa realidade do Augusto, que às vezes o Carlos Miguel sai e às vezes ele não sai, quem seriam essas opções? São vários nomes agora, a partir de agora, né, que são oferecidos, inclusive, para o Corinthians, e o Corinthians também vai atrás, inclusive do Santos, goleiro do Flamengo, né, que atuou no Flamengo, era titular do gol do Flamengo, então é um goleiro que interessa. O Corinthians vai no mercado em busca do goleiro, isso é certo. E aí começa o estudo, quem pode chegar, quem pode, os salários, enfim, conversa com o técnico também, Antônio Oliveira, mas acho que primeiro precisa resolver essa situação do Carlos Miguel, né? Ele aceitou a proposta para jogar de fora, o presidente disse que não tem proposta, mas já está procurando, que tem esse barulho. Então, o primeiro passo é acertar a situação do Carlos Miguel. Vai embora mesmo? Beleza, vamos atrás de um novo goleiro e vamos embora, segue a vida. Então, essa é a ideia. E o Corinthians, além do goleiro, isso é uma informação, depois a gente pode até debater, o Corinthians está em busca de um diretor de futebol, está à procura e fez o convite para o ex-presidente do Fortaleza, hoje CEO da SAF do tricolor cearense, o Marcelo Paz, fez o convite há 10 dias, mas depois não teve nenhuma proposta em relação a isso. Mas o Corinthians, além do goleiro, está de olho aí nesse diretor de futebol. Daqui a pouco a gente volta com os detalhes, tá no site espn.com.br também. É um CEO, de fato, do clube aí, Mari. Só uma questão sobre o Carlos Miguel, que a gente está falando das propostas e tal, etc. A multa é tão baixa que o Corinthians não tem o que fazer, né? Assim, não necessariamente é uma proposta que chega que o Corinthians vai avaliar. Negociar, né? Não negocia. Pagou a multa, jogador, você quer ir? Beleza. Então, assim, o Corinthians ele tá nessa situação de que a proposta pouco importa. Quem chegar e pagar a multa que é muito baixa, fica com o Carlos Miguel ele topando. Não é que é um dinheiro irrecusável que... Exatamente. O Corinthians não entra com poder de negociação nesse momento. E tem a questão aí do Marcelo Paes, então convidado para ser o CEO do clube, mas ele recusou a proposta e vai seguir lá no Fortaleza, então. Seria inimaginável hoje o Marcelo Paes deixar o Fortaleza. O grupo político dele continua comandando o clube, o que aconteceu é que ele não é mais o presidente. Ele é o CEO do clube, mas o futebol passa por ele, o departamento de futebol é comandado por ele também, por pessoas da confiança dele. Ele sair do Fortaleza agora seria muito complicado. Mal comparando, é como o Vojvoda saísse. Né? Então, assim, o Vojvoda não vai sair, Marcelo Paes também não vai sair. Seria um bom nome. O trabalho dele no Fortaleza é um trabalho de muito bom nível, né? De recuperar o clube, de transformar o clube hoje em uma realidade nacional. Mas assim como o treinador do Fortaleza não sai, acho difícil que o Marcelo Paes saia também. Não, o nome é bom, a capacidade... Não, o nome é ótimo, a capacidade ele tem, mas a questão é que eu não vejo como qualquer um hoje trabalhar no Corinthians. A questão não é você apenas ser profissional ou não, é você ser profissional e conseguir trabalhar profissionalmente. Mas o desafio é bom, Bruno.
O desafio é bom. Não, você mas o repete, problema a do gente Tá Corinthians... pensando sempre na baixa. Eu tô com você. Momento é de baixa, Não. negativo. Porque se o Corinthians tem uma força, se você realiza um trabalho que às vezes nem é tão bom, mas começa a ter bons resultados a curto prazo, você se transforma do 0 para o 10 com uma rapidez muito grande, como é do 10. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado às notícias do Corinthians. Tem a possibilidade do Carlos Miguel ser realmente titular na partida dessa rodada do Brasileirão. Eu queria saber de vocês se você escalaria ou não o goleiro como titular. Lembrando que ele pode estar de saída muito em breve para a Premier League. Tem 2 clubes interessados, que é o caso do West Ham e é o caso também do Nottingham Forest. Então coloca nos comentários se você fosse o técnico Antônio Oliveira, se você escalaria ou não o Carlos Miguel. E também a possibilidade do Marcelo Paes, que era presidente e agora é o CEO da equipe do Fortaleza, né? Ele é um cara bastante competente, obviamente. Seria um baita nome para assumir o cargo no Corinthians, mas obviamente é como os comentaristas falaram, é bem difícil do Marcelo Paes sair agora na situação que ele está, com o clube estabilizado, com o clube recuperado do Fortaleza e vindo para o Corinthians, que está realmente numa situação bastante complicada, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, que é muito importante para fortalecer o nosso canal, daquela moral, daquela força. Lembrando que nossa meta é 40 mil, eu conto muito com você, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!